Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Fábio Tancredo e depois de contarmos como é que foi a minha impressão aí dos Jogos de Tóquio em 1921, Tóquio 2020, voltamos a contar a história das edições antigas dos Jogos. Se vocês se lembram, a gente parou a série no ano de 1968 na Cidade do México. Agora, 4 anos depois, a gente avança na história até chegarmos a Munique, em 1972. Essa edição dos Jogos foi bem marcante, positivamente e, infelizmente, de uma maneira super negativa. Claro, também a gente fala disso aí, só que o mais importante é contar as coisas positivas desses jogos. Só que, para começarmos o nosso vídeo, você sabe que eu conto muito com a sua colaboração para que ele chegue para outras pessoas. Então, a primeira delas é a curtida. Outro ponto que eu sempre bato na tecla são os comentários. É muito importante que aqui embaixo do vídeo você coloque a sua opinião, a sua crítica, o que eu posso fazer para melhorar o vídeo, o que eu posso fazer para melhorar o canal. Tudo isso é super válido. Claro que eu sempre lembro vocês a hashtag lá no final para eu saber que você está indo até lá, viu? E é claro, se não se inscreveu, se inscreva no canal. Super fácil, só clicar no retângulozinho vermelho escrito inscrever-se, clicou, acionou o sininho para ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. Então, já fechou tudo, beleza? Agora, só sentar, relaxar, ficar de boa, porque mais um vídeo irá começar. Então, vamos viajar no tempo até 1972, cidade Munique, na Alemanha. A Alemanha que vivia aí a separação entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Então, muito contexto histórico também nessa edição dos Jogos. A ideia para Munique ser a sede dos Jogos de 1972 surgiu no mês de outubro do ano de 1965. Foi quando o presidente do comitê alemão foi até a prefeitura de Munique falar com o prefeito e falar: ó, tô com uma ideia aí de trazer os Jogos Olímpicos para a cidade de Munique. O que você acha da história? 2 meses depois, eles apresentaram a carta de intenção à candidatura ao Comitê Olímpico Internacional. Só que, para ser candidata, algumas dificuldades surgiram neste caminho. Uma delas é que a cidade de Munique não tinha muitos locais que podiam receber competições. O que acontece é que essa dificuldade acabou se tornando também um trunfo, porque os locais de competição seriam novinhos em folha. Então eles usaram isso como realmente uma vantagem. Outro fato que ajudou muito é que, não sei se vocês lembram aí, neste período, a Alemanha estava dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E com isso, com a aceitação desses dois comitês, ficou mais fácil, porque estava recente e eram comitês com, digamos assim, bons números aí na história das Olimpíadas. Bom, gente, a reunião para decidir qual cidade seria a sede dos Jogos de 1972 aconteceu na cidade de Roma no dia 26 de abril de 1966. As cidades que estavam disputando com Munique para ser sede desses Jogos era, novamente, a cidade de Detroit. Meu Deus, eles não desistiam mesmo. Também a cidade de Montreal, no Canadá, e a cidade de Madrid, na Espanha. Outra cidade que chegou a postular a possibilidade de ser candidata foi Amsterdã, na Holanda. Só que faltou o din-din. O governo se recusou a financiar a cidade de Amsterdã para ser sede desses Jogos. Na primeira rodada, uma cidade acabou saindo e não tivemos um vencedor ainda. A cidade de Munique liderou com 21 votos. A cidade de Detroit deu adeus à disputa com apenas 6 votinhos. E na segunda rodada tivemos o nosso vencedor. A cidade de Munique venceu a disputa com 31 votos, conseguindo exatamente a maioria absoluta. E aí se fechou. Munique é a sede dos Jogos de 1972. E aí, depois de ser eleita, precisamos criar um comitê organizador.
Isso foi feito no dia 3 de julho de 1966, com 17 membros fundadores. E digamos que os gastos para esses jogos foram bem pomposos, digamos assim, até porque a ajuda veio de tudo quanto é parte. O governo federal, o município e também o estado ajudaram bastante. Inicialmente, cada um ficou responsável por arrecadar 1/3 cada. Só que o município de Munique não estava tendo muita facilidade para conseguir esse dinheiro. E o governo federal, vendo essa situação, mudou um pouquinho os números. Ele ficou responsável com 50% dos gastos, enquanto o estado ficou com 25% e o município com os outros 25%. E aí, para tentar ajudar a arrecadar a bufunfa, algumas coisas foram feitas e que valeram bastante a pena. O primeiro deles foram criados umas moedas comemorativas. Ao todo, isso fez com que fosse arrecadado para os jogos o valor de 731 milhões de marcos. Outra saída encontrada pelos organizadores foi a criação de uma loteria olímpica. Essa loteria ainda ajudou nos gastos dos jogos com 250 milhões de marcos. Além das moedas, também foram criados selos comemorativos. Conseguiu entregar para os organizadores o valor de 1,28 bilhões de marcos. Os Jogos Olímpicos da 20ª edição foram abertos no dia 26 de agosto de 1972. O alemão Günther Zahn foi o condecorado com a honra de acender a pira olímpica nesses Jogos. Mas o legal não foi ele acender a pira, mas sim ter a companhia dele de 5 pessoas. Enquanto ele vinha à frente com a chama olímpica, outros 5 atletas, um representando cada continente, o acompanharam até a próxima pira olímpica. Ao todo, 21 esportes estavam dentro do programa olímpico dessa edição. Aqui, os destaques de modalidades que voltaram ao programa olímpico depois de muito tempo. O primeiro deles é o handball, que ficou fora do programa olímpico e retornou depois de muito tempo. A última participação do handball nos Jogos foi em 1936, em Berlim, também na Alemanha. Outra modalidade que voltou depois de muito tempo foi o arco e flecha, que não estava presente desde 1920. Ao todo foram usados 30 locais de competição, dentro de Munique e também aos arredores da cidade. E depois de 16 dias de muita competição, alguns recordes quebrados, porque Munique veio com tudo, os alemães, cara, os soviéticos, nem se fala. E é claro, os americanos também vieram muito forte. Depois de 16 dias de competição, os jogos se encerraram no dia 11 de setembro, claro, de 1972. E depois dessa competição toda, eu citei União Soviética, Estados Unidos e Alemanha. Adivinha como é que foi a ordem do pódio no quadro de medalhas? Em primeiro lugar, União Soviética, com 50 medalhas de ouro e 99 no total. Em segundo ficou os Estados Unidos, com 33 de ouro e 94 no total. Aí a gente vê que a União Soviética conseguiu separar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Em terceiro lugar, a Alemanha Ocidental, com 20 de ouro e 66 no total. Normalmente não falo quarto, mas aqui eu vou falar porque o quarto lugar foi a Alemanha Oriental, com 13 de ouro e 40 medalhas no total. Então, pessoal, o Brasil participou desses jogos, teve uma participação discreta, mas tivemos resultados super importantes e medalhas conquistadas nesses jogos. Ao todo, o Brasil levou 81 atletas para esses jogos. Destes, 78 homens e apenas 3 mulheres. Nós competimos em 13 modalidades esportivas,
E nesses jogos o Brasil teve 2 medalhas e 2 medalhas de bronze. A primeira delas foi super marcante, porque veio na modalidade que hoje é que mais traz medalhas para o nosso país, que é o judô. E foi através do Chiaki Ichii. Este brasileiro ganhou essa medalha na divisão de até 93 quilos. Na competição, ele ganhou as suas 3 primeiras lutas, chegando na semifinal para enfrentar o alemão oriental Paul Barth. E ele acabou perdendo, indo para a repescagem. O brasileiro só entrou na última luta da repescagem, onde enfrentou um alemão ocidental e ganhou, avançando assim novamente para as semifinais, e se ganhasse ele ia tentar disputar o ouro. Só que novamente ele perdeu, desta vez para um inglês, e assim ele ficou com a medalha de bronze, porque não tinha disputa de terceiro lugar. Os 2 perdedores da semifinal ficavam com a medalha de bronze. A segunda medalha de bronze do Brasil nesses jogos foi uma medalha repetida com um atleta repetido. Nelson Prudêncio, que já havia ganhado medalha nos Jogos da Cidade do México, voltou a ganhar uma medalha aqui em Munique. Ele ficou em terceiro lugar no salto triplo. Só que não foi nada fácil. Nem tanto pela final, mas sim pelas eliminatórias. O brasileiro não tinha conseguido alcançar marca até o seu último salto. Ou seja, estava ficando fora da final. No seu último salto, ele conseguiu a marca de 16 metros e 42 centímetros, o que lhe rendeu a 7ª colocação geral para a final. Na final, as coisas foram mais tranquilas. Logo no seu primeiro salto, ele já conseguiu uma marca que lhe daria a medalha de bronze, de 16,87. Só que tiveram outros 5 saltos, ou seja, você ainda tem alguma chance de perder, né? Ele tinha que tentar melhorar até para tentar galgar posições melhores no pódio. Ele até melhorou no seu último salto com a medição de 17,5 centímetros. Só que não foi suficiente para ele subir um degrauzinho que seja no pódio, ficando assim em terceiro lugar. Bom, gente, a gente vai começar os destaques desses jogos, tendo, é claro, que falar do americano Mark Spitz. Este rapaz era o maior ganhador de medalhas olímpicas até o advento de Michael Phelps. Nesses jogos, especificamente, Mark Spitz ganhou 7 medalhas de ouro. E para você ter uma ideia, ele havia ganhado outras 2 provas nos jogos anteriores na Cidade do México, contabilizando ao total de 9 ouros. Esse recorde, como eu falei, só foi quebrado 36 anos depois por Michael Phelps, lá nos Jogos de Pequim em 2008. Olga Kurbut, ginasta soviética, ganhou 3 medalhas de ouro nesses jogos, que na realidade era para ter sido 4, mas no individual geral ela acabou sofrendo uma queda que tirou a ela a chance da medalha. Ela já foi muito bem por isso, né? Só que uma conquista maior ficou marcada. Ela ficou como a queridinha do público na ginástica, na modalidade. E aqui uma história super polêmica. Na final do basquete, mais uma vez, Estados Unidos e União Soviética estiveram envolvidos. O jogo em si terminou 51-50 para a União Soviética. Só que a história é a seguinte: faltando 3 segundos para terminar o jogo, os Estados Unidos estavam ganhando de 50-49. E o jogo foi parado para um pedido técnico. Os Estados Unidos voltaram e conseguiram parar a União Soviética e, teoricamente, ganharam o jogo. Só que a arbitragem voltou atrás e pediu para que o jogo fosse reiniciado faltando os 3 segundos. Novamente a bola entrou em jogo. E, novamente, os Estados Unidos conseguiram parar a União Soviética. E começou a comemorar o título. Só que a arbitragem novamente pediu para voltar, falando que tinha dado um problema no cronômetro, ainda faltava algum tempo. E depois de muita confusão, o jogo voltou. Nessa, quando o jogo voltou, a União Soviética conseguiu fazer a sexta. Os Estados Unidos se recusaram a receber essa medalha de prata pelo basquete. E essas medalhas estão até hoje sem dono. Elas estão dentro de um cofre, dentro do Comitê Olímpico Internacional, da sua sede, lá em Lausanne, na Suíça. E agora, gente, um destaque engraçado para não falar trágico. Valery Borzov
ganhou as provas dos 100 e 200 metros nesses jogos. Só que a história é o seguinte, na prova dos 100, tinha os americanos, que eram favoritos. E nas semifinais, eles se perderam aí. O que acontece? Eles achavam que as semifinais seriam disputadas em outro horário. Então, eles foram para a sede dali da TV americana para dar uma entrevista. E aí eles estavam lá dando entrevista e vendo as imagens na televisão, achando que era a reprise das eliminatórias. Quando eles se tocaram que era a prova ao vivo e que eles deviam estar no estádio, eles saíram correndo da televisão e foram para o estádio. Chegando lá, eles até tentaram de alguma forma competir, só que não conseguiram. Foram 7.134 atletas ao todo nesses jogos, sendo 6.075 homens e 1.059 mulheres. Foi a primeira vez que as mulheres passaram de 1.000 atletas nos jogos. Ao todo foram 195 eventos esportivos valendo medalhas em 21 esportes e 28 disciplinas. 121 delegações participaram desses jogos. Esses jogos também foram marcados por estreias. Foi a primeira vez que tivemos um mascote nos Jogos Olímpicos. O nome do bichinho é Valdi. O Valdi era um cachorrinho salsicha. Olha que coisa fofa, olha que coisa bonitinha, gente. Muito fofinho. E depois de falar dessa coisa super bacana, super legal, a gente vai para a parte triste, que digamos que foi o grande marco, né, desses jogos, que foi o atentado terrorista de Munique, que virou até filme. O caso aconteceu no dia 5 de setembro, onde 8 terroristas palestinos invadiram a Vila Olímpica e entraram dentro do quarto uma parte da delegação israelense. Eles conseguiram fazer reféns, 17 pessoas morreram, 5 atletas, 6 treinadores, 1 policial e 5 terroristas. Os jogos chegaram a ser paralisados e teve uma cerimônia especial para prestar homenagens a todas as vítimas desse atentado. Como eu falei, virou filme, se chama Munique, eu já assisti há algum tempo atrás, é um filme super bacana, vale a pena assistir para entender um pouquinho a história. Claro que a gente sabe todo o conflito entre Israel e Palestina que persiste até hoje, né? Mas digamos que talvez esse foi um dos ápices deste conflito. Pois é, gente. Jogos de 72, Munique, o que seria talvez uma volta triunfal da Alemanha como sede dos Jogos por conta de tudo que aconteceu em 36, né, as Olimpíadas do nazismo, do Hitler, e a mudança, né, de comportamento. Claro que tinha aquele conflito entre capitalismo e comunismo, né, na Guerra Fria, ali bem representada pela Alemanha, dividida, né? Mas era uma visão diferente de uma Alemanha nova. E isso tudo acabou sendo destruído, né, pela ação terrorista que aconteceu ali na Vila Olímpica. É complicado a gente falar sobre isso, ainda mais depois de todo esse tempo, mas como mencionei anteriormente, a gente sabe a situação do conflito que persiste até hoje. É muito triste ver uma situação dessa e pessoas que não têm escrúpulos se aproveitarem de situações para trazer o terror, né? Nesse caso aí aproveitaram um evento mundial, um evento grande, o maior evento esportivo do mundo, para chamar atenção para umas pautas deles para matar pessoas. É triste a gente ver que utilizam uma coisa tão bonita que é o esporte, que traz tanta união, para trazer coisas ideológicas e vem para matar pessoas e, consequentemente, destruir famílias. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por terem ficado até aqui assistindo esse vídeo. É super legal contar com a sua colaboração, contar com a sua ajuda e saber que você está aí do outro lado me assistindo e aprendendo um pouquinho mais sobre o esporte e sobre a história dos Jogos Olímpicos aí nessa série que eu estou fazendo. Muito obrigado por sua participação desde já, e se ainda não participou,
fazendo aquela sua interação, por favor, não se esquece, vai lá, faz, clica na mãozinha, vai, clica, vai isso, curtiu, muito bem, custou nada, comenta aqui também, vai, comenta, coloca aí o que você tá achando do vídeo, o que você tá achando do canal também, por favor, faz isso por mim. Não se esqueça da hashtag, não da hashtag, vamos? Munique 1972 e paz no esporte, beleza? São essas duas hashtags de hoje. Coloca aí nos comentários, vai. Coloca aí, vou ficar muito feliz, vai. Por favor, vai. Por favor. E é claro, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva no canal, acione o sininho. E não se esqueça, vídeos novos aqui no canal todo domingo, 10 horas da manhã. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.